Existe a letra de uma canção que diz o seguinte: neste lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque, o agir do teu espírito, fico imaginando, né? Abriu os olhos do meu coração. Então, já que uma vez que esses olhos do coração estão abertos, aí, entendendo o que o Espírito Santo de Deus faz, ele fala assim: eu posso enxergar e entender. O que ele passou a entender por causa da ação do Espírito? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. E a minha fonte, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Bonito, né? Mas pode ser que aqui e ali alguém entenda de um jeito muito errado essa canção, não é verdade? Pode ser que alguém ali tenha o coração que caminhe em direção a uma possível barganha com Deus aí. Pensar, bom, não, eu vou conseguir então manipular o coração de Deus, e dependendo do que eu sacrificar para Deus, ou dependendo do tamanho da humilhação do meu coração em relação a Deus, Ele vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Será que é isso? Será que é disso? Bom, o que estava de fato no coração desse cara quando ele resolveu compor essa canção, ou quando Deus o dirigiu a compor uma canção como essa, a gente não sabe dizer, mas nós sabemos que existe uma ideia de humilhar-se diante do Senhor completamente bíblica, uma ideia de então morrer com Cristo, junto com Cristo ser crucificado e morto, então viver somente para Deus, nesse sentido uma espécie de sacrifício, né? Participar do sacrifício de Cristo Jesus, ser crucificado com Ele e viver nele, e entender então que a fonte é o amor dele, a colheita também é o amor dele, e que toda a herança que nós temos é Ele, o amor dele. Saber que mais vale um dia na presença no centro do querer dele do que toda uma vida sem conhecê-lo. Então saber que Ele é a nossa fonte, a nossa colheita e a nossa herança. Tem um texto que fala sobre essa ideia de humilhar na presença do Senhor. Diz assim o texto: assim Salomão acabou a casa do Senhor, olha o tempo aí, né? E a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos, estarão abertos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela seja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Querido, esse texto me faz lembrar muito da ideia do Sermão do Monte, lembra? Ali nas bem-aventuranças, quando o Senhor começa
a traçar um lindo caminho ali. Então a pessoa bem-aventurada, né, aqueles que os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Se você estudar um pouquinho mais aquele texto, você vai perceber que ali existe o desenvolvimento da salvação no coração de um ser humano, onde ele é levado a reconhecer quem Deus é. Então ele, de maneira humilde, né, com o coração rasgado, quem sabe percebendo quem Deus é e quem ele é, a miséria dele, ele é humilhado diante do Senhor. Então ele lamenta, ele chora por tudo aquilo. Então, em passos posteriores, o coração dele é tornado um coração manso, ou seja, ensinável, domesticado diante de Deus. Mas perceba que em meio a tudo isso, está ali presente a ideia da humilhação, a ideia de clamar ao Senhor, né? A ideia de reconhecer diante de Deus quem nós somos. E nesse texto não é diferente. Nesse texto acontece essa ideia, né, de, olha, se meu povo, o contexto em pós-exílio, trabalhando essa ideia de, olha, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, é necessário que nós possamos viver isso. Mas você e eu precisamos saber de uma coisa: isso só é possível viver uma humilhação genuína, que traga conversão em relação aos maus caminhos que nós tomamos, se o Espírito Santo de Deus efetivar e efetuar isso no nosso coração, em nós, em cada um de nós. Esse coração não é nem mais nosso, é dele. Só se o Espírito Santo de Deus trouxer uma ação pontual e genuína, né? Eu fiquei vendo aqui o primeiro pedaço dessa canção que diz: o teu toque, por causa da ação do teu Espírito, né? O Senhor veio e me tocou e falou comigo, mexeu no meu coração, então abriu os olhos do meu coração. Agora eu pude então enxergar e entender. Eu pude, quem sabe, enxergar a minha miséria, entender tudo isso. Eu entendi que eu tenho que caminhar em direção ao caminho de humilhação e de sacrifício, onde eu vivo para o Senhor. Sacrificando o quê? Sacrificando essas vontades, às vezes tão carnais e tão malignas, que tanto me distanciam do Senhor. Esse velho homem precisa mesmo a cada dia morrer, porque toda vez que ele tenta entrar no comando, como eu faço bobagens e coisas que desagradam o coração de Deus, e como eu colho infelicidade e tanto vazio, quem sabe, tanta coisa ruim dele. Mas quando eu estou no Senhor e realmente eu morro com Cristo, né? Morro ali, sou crucificado em sacrifício de Cristo junto com Ele, vivo nele, no amor, aí com certeza a minha fonte passa a ser o amor, a minha colheita passa a ser o amor passa a ser a minha herança, e eu consigo então viver em paz com esse maravilhoso Deus que tanto me ama. Querido, ali estava ali estabelecida a casa do Senhor no Antigo Testamento. Hoje, quem é a casa do Senhor? Você, eu, você que recebeu a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, você que foi transformado pelo amor de Deus, pelo Espírito de Deus, você que foi conduzido a enxergar quem é e de maneira humilde, humilhado na presença do Senhor, reconheceu o tamanho da miséria, o tamanho dos seus erros, o tamanho dos seus pecados, viu quem Deus é, então chorou arrependido, em humildade, pediu perdão a Deus e houve uma conversão dos maus caminhos. Então você foi transformado, direcionado pelo Senhor. Às vezes, querido, que é importante que revisitemos tudo isso, voltemos a perceber o quanto precisamos de Deus. À medida da caminhada na fé, é perigoso que aconteça, quem sabe, aí uma soberba espiritual, e isso é extremamente prejudicial ao relacionamento com Deus. Então, se às vezes você tem sentido o coração distante de Deus, ou se você tem sentido que precisa, né, parar de colher essas coisas, de viver de maneira tão carnal e então colher tanta consequência ruim por tudo aquilo que você tem vivido distante do Senhor, o caminho é esse. Hoje, os olhos do Senhor estão voltados, o coração do Senhor está ali atento, a casa dele continua atento. Só que hoje a casa dele sou eu, a casa dele é cada um daqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, foram selados com a presença do Senhor. Então aproveita isso, aproveita e corre em direção ao altar do Senhor. Deus, eu preciso voltar a isso mesmo, a reconhecer quem eu sou e como eu preciso do Senhor. Eu preciso parar de querer viver a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Eu preciso realmente viver dentro do Senhor e o Senhor ser a minha fonte, não mais eu, porque dá errado, eu tenho sofrido com isso.
Deus, eu quero que o Senhor seja então aquilo que eu colho, quero parar de colher as coisas que a minha carne planta, estou triste, estou cansado disso, e quero que então o Senhor seja a minha herança. O caminho, viva humilhação diante do Senhor, peça perdão, clame a Deus, como casa de Deus, e que Deus estabeleça a casa dele, a habitação dele em você, que você seja abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Volte ao Senhor, vive esse caminho de humilhação, vive esse caminho de conversão dos maus caminhos, e que então você colha, você veja o Senhor dominando o coração e veja como que é a administração dele. Volte a sentir essa administração dele, se um dia você se perdeu ao longo do caminho aí, faça isso, ame o Senhor, volte em nome de Jesus, para a glória de Deus. Claro, tudo isso segundo o querer maravilhoso do nosso Deus. Tire alguns instantes de oração, clame ao Senhor e que Ele possa falar profundamente com você. Louve o Senhor, o adore e diga: Senhor, o Senhor manda. Reina aqui no trono desse coração. O Senhor é o meu rei, o Senhor é meu dono. Eu quero viver para o Senhor. É isso. Às vezes é isso, realmente é isso. Obrigado, Deus, por essa mensagem, por essa palavra, porque eu acredito que é isso mesmo que às vezes estava faltando no meu coração. Às vezes por isso que eu estava sofrendo tanto, sentindo tanta coisa que eu não queria sentir, colhendo tanta coisa que eu não queria colher. Eu quero teu amor. Reconheça diante do Senhor quem você é e caminhe comigo. Deus te abençoe muito. Graça e a paz do Senhor Jesus. Um beijo com carinho, viu, Juventude Central, Igreja Presbiteriana de Jataí. Vocês possam ser profundamente abençoados por Deus, que Deus continue nos ministrar o coração. A paz.